paz do Senhor Jesus. Irmã Gisele, tive um sonho dia 1º de fevereiro agora, 2023, e esse sonho para mim foi um sonho de resposta, confirmação, e foi um sonho muito esperançoso também. Eu vou estar relatando para você aqui e deixando após o sonho aquilo que eu entendi pelo Espírito de Deus. Então, na madrugada, eu tive esse seguinte sonho. Eu estava na minha casa, na minha residência mesmo. A gente estava dando início a um culto doméstico. Meu esposo tinha pegado o instrumento, o violão, e eu já estava organizando, troquei de roupa para começar esse culto. E então, enquanto meu esposo estava passando no quarto as notas referente aos louvores que nós iríamos ministrar, eu olhei para a cozinha, eu estava na sala e eu vi Jesus. Ele estava atravessando a parede da janela. Ele literalmente atravessou. Ele atravessou a parede e entrou e veio caminhando até a minha sala. Ele estava com vestimentas longas, como uma túnica branca, cabelos quase na altura do ombro, solto e a barba, né? Como sempre, muito, muito bonito. Ele entrou, não falou nada, simplesmente ele chegou e foi para minha sala e sentou ali comigo. Sentou no sofá e ficou sentado ali, aguardando dar início ao culto. E nisso eu escutava meu esposo passando uma das notas e ele cantava aquela música, um corinho bem antigo do Adhemar de Campos, que fala assim: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. E quando ele começava a cantar, a minha irmã fazia uma seleção de canções para ele estar ministrando durante o culto. E nisso, eu vi que tinha uma pessoa dentro de um cômodo da minha casa. Essa pessoa é um membro da igreja no qual eu congregava. E esse rapaz, ele estava ali, estava até preocupado com o evento que ele estava organizando, só que esse rapaz, ele precisava muito de um encontro verdadeiro com Jesus, porque ele estava numa situação que ele precisava de libertação. Ele estava afundado nos pecados dele, pecados que estavam cada dia mais afundando ele, afastando ele de Deus, mas ele precisava ter um encontro vivo e genuíno com Jesus para que então ele fosse liberto. E eu vi ele e falei para ele: olha, Jesus está aqui, vem, vamos falar com ele, ele pode resolver o seu problema. E nisso, ele simplesmente olhou para mim, não respondeu nada, sem reação nenhuma. Ele simplesmente fechou a porta e desligou a luz. Eu entendi claramente que ele estava dizendo: eu não quero falar com Jesus. Então eu segui para a sala novamente para dar início ao culto. E eu estava ali cultuando ao Senhor e o Senhor olhando, participando de tudo. E eu comecei a cantar aquela música Poderoso Deus. Eu cantava essa música com as minhas mãos estendidas para o alto e clamava por ele. E na sequência eu cantei aquela Quero Ser Como Criança. E nisso eu ouvi uma voz falando assim: quando eles ficarem sabendo que Jesus está aqui, eles vão vir todos para cá, vão até empurrar a porta para entrar. E nisso eu escutei um barulho de toque-toque na minha porta. Eu moro em um apartamento e eu escutei o barulho e eu não abri. Eu só perguntei quem é. E nisso, do outro lado respondeu: é o homem de Gandara. E na hora eu lembrei que era o homem gadareno, aquele demoniado. E eu pensei comigo, eu não cheguei a responder, eu só falei assim comigo, pensei comigo mesmo: eu não vou abrir a porta, ele deve estar possesso e ele vai destruir minha casa, bagunçar minha casa. E nisso ele procurava por Jesus, ele estava procurando Jesus, ele queria Jesus. E nisso eu continuei ali no ambiente, estava tendo culto, e eu comecei a ouvir outras vozes, inclusive de uma pessoa conhecida, a voz eu reconheci, era uma mulher, e estava com mais pessoas. Eles estavam assim como que em 15, 20 pessoas, estavam tudo no corredor, aproximando próximo da minha casa.
E eu escutei quando a mulher que eu conhecia a voz, ela falava assim: na casa da missionária Denise está tendo culto, ela não chamou, não, vamos para lá agora. E eles vinham como que para invadir minha casa para participar do culto. E nisso eu começo a ter uma outra visão. Eu já vi um homem gadareno, só que eu já via ele totalmente diferente. Eu via ele em perfeito juízo, de uma forma assim que você olhava e via ele assim totalmente normal, não tinha nada que você olhasse para ele e falasse, nossa, ele está possesso, ele estava como uma pessoa normal. Mas ele continuava a querer Jesus, ele estava na porta da minha residência procurando por Jesus, ele queria ver Jesus. E Jesus estava ali no ambiente, ele não falava nada, mas ele estava sentado, ouvindo tudo e participando de tudo. E aí acabou o sonho. Olha, eu tive um entendimento que veio para mim como uma confirmação, né? A palavra do Senhor diz que onde tiver dois ou mais, Jesus está ali no meio deles. Isso é bíblico, está na palavra do Senhor. E testificou que ele está ali participando de tudo. E também testificou com algo que eu mais meu esposo já tínhamos conversado a respeito de começar um culto familiar, um culto só nós três, adorando, louvando ao Senhor, buscando a palavra. Então veio como uma direção para mim, para minha família. E também essa experiência que eu tive não foi somente para mim. Eu entendi que Deus está mostrando que as pessoas elas vão estar tão sedentas por Deus, por Jesus, que elas vão ver Jesus na gente. A casa representa a nossa vida. E elas vendo Jesus, elas vão correr. Inclusive, esse texto do homem gadareno, ele está em Marcos capítulo 5. Não vou ler aqui agora para não ficar extenso o áudio, mas vocês podem estar lendo e mostra que é exatamente o que ele fez. Ele foi até Jesus. E eu acredito que isso também faz parte do grande derramado do Espírito que vai vir sobre nossas vidas, de tal forma que as pessoas elas virão de uma forma sedenta, correndo, querendo Jesus. E no momento que estava tendo essa experiência após, né, eu lembrei de um texto que está aqui em Amós, eu vou até terminar o áudio deixando esse texto, que diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, não de pão e não de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então as pessoas estarão sedentas, sedentas pelo Senhor, e elas virão correndo de encontro ao Senhor, e nós poderemos ser usados de uma forma sobrenatural, com curas, milagres e libertações. E é isso que foi minha experiência. Maranata.